igual. Armando Gomes deixa o clima envolvente, pra alegrar o ambiente tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte e não esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou. A hora é essa, sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, o Manduca tá no ar. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Boa noite senhoras, boa noite senhores. Muito boa noite a todo o público telespectador de toda a Baixada Santista. Um grande abraço a todos. Chegamos prazerosamente ao vivo nesta segunda-feira, para toda a costa norte e sul Bandeirante. Está no ar o nosso Esporte por Esporte, pela Santa Cecília TV. Mais esporte para você. A emissora que notabilizou-se como a emissora dos grandes eventos externos. O programa de hoje, um tanto quanto diferente. Nós, conforme houvéramos dito em programas antecedentes, em programas anteriores, nós tínhamos muitos e-mails que chegavam e que chegaram ao longo do ano, confrontando ou contestando, ou, no mínimo opinando acerca dos estatutos do Santos Futebol Clube. Muita gente os considerava ele, o estatuto, né, sujeito da frase, ele, o estatuto, totalmente inexequível, né, nos tempos atuais. E outros entendiam e entendem moderno até demais, né? Estilo administração da Coca-Cola na Holanda, etc., onde existem nomes. Enfim, seja como for, dividem-se as opiniões quanto ao Estatuto do Santos Futebol Clube. Alguns até usam o termo, engessou a diretoria, que para mudar um prego daqui para lá tem que ouvir 9 opiniões. Seja como for, este é o tema de hoje no nosso Esporte por Esporte, em nome do Grupo Macuco, a sua eterna mania de morar bem em Santos. E também com Pantera, a troca de óleo da galera. Estou recebendo aqui, prazerosamente, à minha esquerda, lá na ponta, nosso querido doutor Esmeraldo Tarquínio Neto. Se eu não falar o Neto, a gente vai lembrar do grande Esmeraldo Tarquínio, né? De muita saudade para todos nós. Esmeraldinho, como é conhecido carinhosamente, presidiu o Conselho do Santos Futebol Clube exatamente no ano de 2000 e no ano de 2001, quando ele presidiu o Conselho Deliberativo. Recebo também aqui, prazerosamente, nosso querido companheiro, amigo Florival Amado Barleta. Barleta, que presidiu o Conselho Deliberativo do Santos em 98 e 99 e depois voltou para um segundo mandato, já com o Marcelo Teixeira no Executivo, se eu não estou equivocado, em 2006, 2007, ok? Essa é a minha ala esquerda, forte, hein? E tenho aqui à direita, para não menos forte, né? Tenho aqui nosso querido advogado, companheiro, jornalista,
e amigo, nosso querido Vicente Cassione, que nos dá o prazer da sua presença. Cassione presidiu o Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube nos anos de 1981 e 1982, ok? E a gente completa o nosso quinteto avançado aqui. Seria o ponta direita, se tivesse um jogo aberto, você seria o camisa 7 nessas condições, né? Tá a presença do meu querido Orlando Rolo. Orlando Rolo foi vice-presidente do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube e candidato à presidência, mas foi vice na chapa do engenheiro André de Fázio nos anos de 2010, 2011. Muito boa noite a todos, prazer em recebê-los aqui. E de antemão fica a pergunta nesse prefácio que foi feito aí no que eu fiz no programa, né? Ou seja, esse comitê de gestão, aliás, é o nosso primeiro tema, ele é composto pelo presidente, pelo vice-presidente, né? Vice eleito na Assembleia Geral e 7 membros que são indicados, né? E aprovados pelo Conselho Deliberativo, que mandam quase que em tudo no clube, o chamado, cognominado Comitê de Gestão. Agora, mostra aí a nossa sugestão de pauta, quer ver? Põe aí na tela. Aí, evidentemente, que a sugestão aí é como está, né? Como no momento ela funciona, ok? Presidente e vice eleitos em Assembleia Geral escolhem diretores aprovados no Conselho Deliberativo que farão a gestão junto com profissionais contratados, né? Agora, sugestão. Quem pode ser o presidente, vice e conselheiro, como é, né? Isso vai para frente. Esmeraldinho Tarquini, boa noite. Prazer em tê-lo aqui, querido. Boa noite, Armando. Muito obrigado pelo convite. Boa noite ao Barleta, ao Cassione e ao Orlando. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês na bancada do Esporte por Esporte. Em relação ao comitê gestor, ao estatuto vigente, me parece que simplesmente houve um raciocínio maniqueísta por parte de quem elaborou o estatuto, porque ficou parecendo que as gestões anteriores, as gestões do Marcelo, só tiveram defeitos. E as gestões do Luiz Álvaro poderiam vir a ter apenas virtudes, o que é uma mentira absoluta. Ninguém só acerta ou só erra. Então, obviamente, me parece que ocuparam ali, utilizaram o espaço mais curto, mais rápido. E o comitê gestor, na forma que ele tem hoje, presidente e vice mais 7 componentes, ele é um comitê que poderia funcionar se todos os seus integrantes tivessem estabilidade, tivessem independência e autonomia, porque poderiam se posicionar da maneira como deveriam se posicionar, o que o estatuto não garante. Então, isso é um fato que tem um desequilíbrio, e esse desequilíbrio ou ele precisa ser reequilibrado ou eliminado. Me parece que esse ponto colocado aqui por você, Armando, ele tem sentido, sim. Você transformar a diretoria no formato que ela tinha anteriormente, porque com isso você vai fazer com que não ocorram distorções e que o equilíbrio na administração do clube a administração seja feita de maneira equilibrada. Barletinha para nós da velha guarda, né, Barletinha? Estou esperando o convite. Nosso querido Floriano. Você ouviu o que o Esmeraldinho falou? Em cima disso, se acrescenta, você retira ou você contesta? Não, isso aqui hoje é uma reunião, como sempre, democrática. Claro. E cada um de nós vai externar o seu ponto de vista. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto de trabalhar com colegiado, porque acho que os sucessos e os insucessos não devem ser tributados a uma pessoa só. Então, se você, eventualmente, tiver um conselho gestor atuante com 5 pessoas com expertise, eu até elencava um no futebol, um administrativo, um jurídico, um de marketing, um de patrimônio, que poderia auxiliar o presidente nas suas decisões. Como hoje nós temos o COF, que é o Conselho de Administração e Fiscalização, que é para os grandes negócios, uma venda de um atleta e tal. O COF é quase que um galanteio, né? Exatamente. É difícil ser usado. É difícil ser usado, mas ele existe, não é verdade? Mas tudo bem, mas vamos para a sua pergunta. Então, eu não vou discordar do Esmeraldinho, porque
não é discordar, cada um tem a sua opinião, né? Eu sou favorável à manutenção do Conselho Gestor com 5 pessoas. Evidente que... Mas aí tem 7, né? Tem 7. Não, eu sou favorável com 7 mais 2 são 9. 5 mais 2, 7. O que eu diria é o seguinte, eu acho que tudo no Conselho Gestor deve ser mudado, inclusive, eu falava isso há 20 ou 30 anos atrás, e me diziam claramente que eu queria ser o presidente do Santos para ganhar dinheiro, não é? E hoje eu estou vendo aqui pela lei, que o presidente e o vice do Santos devem ser remunerados. Você falou isso no Conselho Deliberativo ao vivo, você falou várias isso vezes. Está gravado, né? Não, mas acontece que várias pessoas me ofenderam, que eu queria ir lá para ganhar dinheiro, etc. Então, há uma necessidade. Não é todo mundo que tem a possibilidade de se dedicar ao clube com amor, com carinho, com tempo, se ele não tiver uma estrutura atrás que o atenda nos seus problemas familiares, enfim. Então, tem que ganhar dinheiro para sustentar a sua família. Claro. Então, eu sou favorável nessa nova postulação, essa reforma estatutária. Os 5 membros do Conselho Gestor não são remunerados, são apenas assessores, é a honra de trabalhar pelo Santos, como eu tenho a honra de trabalhar 80 anos pelo Santos, sem não ter nenhum interesse. Então, apenas hoje, com as mudanças da vida, o presidente e o vice, na minha opinião, devem ser remunerados. E o Conselho Gestor deve ser mantido com 5 pessoas, com expertise em cada área, para poder auxiliar nas decisões maiores. Isso, em princípio, é o início de uma discussão democrática, que eventualmente algo contraditório, e eu não quero dizer que... Isso aqui é conversa, como nós estamos dizendo, de opinião. Entendi. Mas, de qualquer maneira, né, Cassione, pelo que o Barleta disse, ele pleiteia, sim, a mudança do Estatuto, porque ela não contempla essa remuneração para o presidente. Aquilo que aconteceu com o presidente do passado, que era remunerado, aquilo era ilegal, porque não contemplava nenhum item do Conselho essa dita cuja remuneração, parece que era de R$40 mil na época. Mas não aparecia contabilmente. Não aparecia na contabilidade. Então não era remuneração oficial. Certo? É para evitar isso. Exatamente. Bem, eu quero primeiro dizer também que estou feliz porque estou aqui entre amigos e estou num programa em que eu sempre digo que eu me sinto absolutamente em casa. Esse programa, para mim, antes de tudo, é um lazer. Por mais que a gente venha aqui falar sério, de uma coisa muito séria, que é o futebol principalmente, eu me sinto aqui muito bem. Obrigado. É o único lugar em que eu sou sorridente na televisão. É quando eu venho para cá. Quero dar um abraço no Esmeraldinho, um abraço no Flori, um abraço em você, no Orlando e nos caríssimos telespectadores. Eu vim aqui para atrapalhar. Eu não vim para colaborar hoje. Eu vim para atrapalhar. A gente, quando fala muito sério, às vezes a vida toda, quando brinca, parece que está falando sério também. E eu não sei brincar, mas eu vou tentar fazer isso hoje. Sabe qual é o melhor tipo de gestão para um clube de futebol? Na minha visão, é a gestão que dá certo. A melhor gestão é a que dá certo. Você pega o Paulinho no Palmeiras, o Paulinho tem avião, o Paulinho põe 100 milhões de reais dentro do clube, o Paulinho manda e desmanda, todo mundo obedece, porque quem tem poder, porque tem dinheiro, é evidente, e põe o time como campeão brasileiro, não tem oposição e não tem divergência. Claro. Então, a melhor gestão é a que dá certo. Eu dou um exemplo, que é o exemplo do Santos Futebol Clube. O Atier ficou 25 anos na presidência do Santos Futebol Clube. Atier Jorge Cury. Presidindo sem presidir. O Atier, eu lembro bem, o Esmeraldão, seu pai estava nesse dia. Nós fizemos uma brincadeira com o Atier, eu era secretário da diretoria, isso em 1968. E fizemos uma escritura pública de venda da casa do Atier, que era aquela casa que ficava na esquina do Canal 3 com a Minas Gerais. Minas Gerais, Pastor Luiz. Ali morava o Atier. Fizemos uma escritura pública de venda, o Atier estava vendendo a casa dele para o Rubens Quintas Ovalho, que depois foi presidente do Santos, o Gomes Quintas, nosso querido Gomes Quintas.
E o Atié assinava tudo que punha na frente dele. E a gente, de brincadeira, fez uma escritura, evidentemente que não era verdadeira, mas parecia ser. Né? Tudo, cartório, papel timbrado, tudo para depois jogar fora. E o Atié assinou. Quando terminou, o Rubens Quinta falou, obrigado, Atié. Espero ser feliz na sua casa. O Atié falou, como que você está falando isso, Rubens? Não estou entendendo. Não, você acabou de me vender a sua casa. Mas, como eu vendi a sua casa? Você acabou de assinar aqui, ó. Está assinado. Não é possível, eu assinei, assinou. Você assina tudo. Então ele assinou a venda da casa dele, que não era de verdade. Né? Foi um teatro. Um teatro. Para mostrar que quem mandava naquela altura no Santos era o Modesto Roma. O Atié fazia o quê? O Atié fazia o papel, como deputado federal de prestígio indiscutível, tudo que era preciso fazer pelo Santos em esferas institucionais, o Atié chegava, fosse com o Golberino Couto e Silva, fosse com quem fosse, ele resolvia. Era o Atié. Quem mandava e dizia, é preciso descer ao covil dos ladrões, era o Roma. Era o Roma. E quem era o braço direito do Roma? Augusto da Silva Saraiva. Isso. Esse trio fez o Santos ser, né, o embrião do Santos que veio depois a ser o melhor time de futebol do mundo. Então, quando se fala em conselho gestor, se você pegar no papel, na teoria, esse conselho gestor que inaugurou essa história do conselho gestor, vinha parecendo que ia resolver todos os problemas de gestão de um clube de futebol da forma mais moderna, gente de peso, gente que vinha representativa de segmentos lá do mundo econômico, do mundo financeiro, bancário, etc. Do mundo bancário. Mundo bancário. E o que nós vimos, nós vimos. Segundo, o Barleta falou de remuneração. Nós tivemos muitos presidentes na história do futebol e até do Santos que foram remunerados. Mas a gente sabe como. A gente sabe de que maneira foram remunerados. Não é? Então, a minha visão é a seguinte. Quando o Marcelo Teixeira assumiu o Santos e botou lá dentro 24 milhões de reais e fez o CET, que é um primor, que fez a Vila Belmiro virar um estádio que podia ser mostrado para todo mundo, não apenas o memorial, mas todo o estádio, e que fez o Santos ter uma base que foi para frente, etc, etc, e pôs dinheiro no bolso. Eu considero o Marcelo Teixeira um dos melhores presidentes da história do Santos Futebol Clube. Indiscutivelmente. Agora, nós estamos falando de futebol. E futebol é uma praga, em certo sentido, porque as primeiras grandes divergências não existem entre as torcidas rivais e muito menos entre as torcidas organizadas que se matam. As primeiras grandes divergências acontecem dentro de casa, dentro do próprio clube, com as facções que se montam, com as rupturas que acontecem, com as oposições nem sempre colocadas numa posição de amor ao clube, mas às vezes amor aos cargos e assim por diante. Então, antes de discutir o estatuto e as mudanças do estatuto, eu disse tudo isso que eu falei para dizer, qualquer mudança que você fizer no estatuto, dependendo de quem vai assumir a gestão, seja no colegiado, se você tem um colegiado fraco e você tem um gestor forte, ele engole o colegiado. Se você tem um colegiado que tem que opinar em tudo, você tem uma gestão de lesmas. Se você tem um colegiado de vaidosos, você vai ter pessoas que vão sustentar opiniões apenas pelo prazer de sustentar as suas opiniões. Então eu termino a minha primeira intervenção, como sempre, já falando mais do que devia. À vontade, Cássio. Dizendo que eu não tenho uma opinião formada a respeito de qual seria a melhor forma
de montar a estrutura diretiva do Santos Futebol Clube. Volto a dizer, o Paulinho no Palmeiras não estava dando certo, quase caiu. Hoje ninguém derruba. Claro. Hoje ninguém derruba. Então você vê como a coisa depende, é um limpador de para-brisa, né? Depois eu talvez entre no mérito do assunto. Gestão boa é a gestão que dá certo. Agora, deixa eu só fazer uma colocação. Queria que exatamente o Orlando participasse desse tema, porque como pode ser presidente, vice e conselheiro? Como está? Presidente, vice, tem que ser sócio há mais de 10 anos. Né? E, evidentemente... Pela proposta, eles querem reduzir para 5. Mas o que eu queria colocar para o Orlando é o seguinte: dois presidentes da República caíram. Né? Caiu o Fernando Collor de Mello e caiu o doutor Jânio da Silva Quadros. Você lembraria o partido de um dos dois? Do Jânio Quadros ou do Collor? O Jânio Quadros, o Collor era o PRN, pelo que eu me recordo. O Jânio Quadros, agora eu não me recordo. PTR, né? Era um partido... Bom, eu acho que era o PTN, eu não lembro. O que eu quero chegar? Qual era a sustentação que o Collor tinha no Congresso e qual era a sustentação que o Jânio Quadros tinha no Congresso? Não havia nenhuma sustentação. Hoje em dia, no Conselho Deliberativo do Santos, não há uma sustentação. Porque por mais que queiram ou que não queiram, existem 2 ou 3 chapas derrotadas. Estão ali dentro para fazer oposição, o que fazem muito bem o papel. Agora, o que eu quero colocar, Orlando, é que hoje é o Roma. Amanhã pode ser o Pérez. Depois de amanhã pode ser você. E vai ter que conviver com essa eterna e fugaz oposição dentro do Conselho. Eu acho que quem ganha leva, quem perde bate palma. Armando, primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar presente no programa Esporte por Esporte, nessa casa, TV Santa Cecília. Quero agradecer também o presidente Marcelo Teixeira, presidente dessa casa, do Sistema Santa Cecília de Comunicação, um verdadeiro democrata que convida para participar do seu programa, da sua casa, pessoas que não fazem parte do seu mesmo grupo político no Santos, que é o meu caso, Armando, mostrando efetivamente o que é exercer a democracia. Então eu deixo registrado aqui o meu agradecimento para o presidente Marcelo Teixeira. Quero saudar também os membros da mesa, meu primeiro presidente do Conselho, Esmeraldo Tarquínio, no biênio 2000-2001. Eu aprendi muito com a sua presidência. Meu também presidente Barleta, naquele biênio 2006-2007. Tivemos diversos entraves, mas sempre no campo político, nunca pessoal. Foi um presidente democrata também, deixo aqui registrado, sempre democrático. Naquela época eu era muito contundente, né, presidente? Mas eu agradeço também todos os ensinamentos. Quero saudar aqui, por fim, o meu mestre Vicente Cassione, saber jurídico indescritível. E é sempre difícil, Armando, falar depois do Cassione, né? Porque ele acaba convencendo a todos. Inclusive, se a gente tem algum posicionamento contrário, ele acaba nos demovendo. Então, é difícil falar depois do nosso mestre Cassione. Armando, sobre esse tema específico do Comitê de Gestão, apesar de, na época da mudança estatutária, eu ter sido vice-presidente da Assembleia e vice-presidente do Conselho, vocês vão se lembrar que eu fui veemente contra algumas das principais alterações, principalmente nessa do Comitê de Gestão com 9 membros, sendo 7 membros oriundos do Conselho Deliberativo, mais presidente e vice. À época, eu comparava esse sistema de gestão com a mitologia grega, com a Hidra de Lerna, aquela cobra mitológica de 9 cabeças, né, que o Hércules enfrentou e matou em seu segundo trabalho. Armando, é muito complicado você administrar um clube de futebol dependendo de um colegiado de 9 pessoas.
O torcedor comum não sabe, mas o Santos perde muitas contratações pela obrigatoriedade estatutária de ter que contar com o aval dos 9 administradores do clube. Cumprir o protocolo, né? Exatamente, por qualquer ato de gestão. Outros clubes que fazem concorrência nas contratações com o Santos, por exemplo, São Paulo, Fluminense, Vasco, não precisaria, em tese, ter esse tipo de referendo interno. Então, o Santos, no seu sistema burocrático, estatutário, que engessou as rápidas atuações administrativas, acaba fazendo com que se demore a concretizar os negócios e, por exemplo, o Santos perde muitas contratações. Então, esse exemplo da contratação é o exemplo clássico que eu gosto de dar, mano, para o torcedor. Eu sou favorável a um presidente, um vice, que o presidente nomeie sua diretoria. Aí sim, na diretoria, aquele cargo específico para as pessoas habilitadas, o diretor de esportes olímpicos, o secretário-geral, o diretor financeiro. Aí sim, Armando, a gente divide pasta a pasta, o diretor social. Eu sou favorável a esse tipo de diretoria como era antes da mudança estatutária. É porque esse tipo de gestão assim moderna, ela se usa muito, né? Na Coca-Cola, no Pão de Açúcar, né? Entidades multinacionais, onde você tem várias cabeças. Mas acho que um time de futebol, né? Ele é sempre atrelado à paixão, né? E o Morcego, meu querido Orlando Rolo, falou uma verdade verdadeira. O Santos torna-se muito lerdo nas contratações. Não porque queira ser lerdo, é porque o estatuto obriga. O Modesto Roma não pode passar caneta, eu digo Modesto Roma como diria Rubens Quintas ou Marcelo Teixeira ou qualquer um. Nenhum deles podia passar caneta, contratar, descontratar, vender, sem que haja, não é a conivência, sem que haja o beneplácito daqueles outros que compõem aquele grupo. Então, daí o motivo é... O Barleta já defende a tese que ele entende que essa formatação de diretoria é moderna, porque divide responsabilidade, né? A gente entende isso também. Agora, eu tenho que fazer o break, não? Ah, é? Então eu volto com eles aqui, é rapidinho. Segura que a gente volta já já, estamos ao vivo, em nome do Auto Esporte Multimarcas em São Vicente, lá onde você tem o maior showroom de toda São Vicente. Auto Esporte Multimarcas, Prefeito José Monteiro, 845, telefone 3395-3442. Auto Esporte Multimarcas. Voltamos rapidinho. Esmeraldo Tarquínio Neto, Florival Amado Barleta, Vicente Cassione, Orlando Rolo. Rapidinho. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Braga Pneus, cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259 em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca tá no ar. Se segurar a cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar. Se você procura o local ideal para deixar seu carro sempre em perfeitas condições, já encontrou! A Oficina Baobá é a melhor solução em mecânica, funilaria e pintura, especializada em veículos nacionais e importados. Segurança, qualidade e sempre o melhor preço. Seu carro sairá como zero. Serviços automotivos Baobá. Ligue 3221-4899 ou 3321-7378. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai e mãe para filho, para toda a família. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Almoço por quilo de terça a domingo. Especializado em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira, 172, Boqueirão, em Santos. Telefone 3235-1000. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Estudar na Casa Branca é mais do que aprender. É como estar em outros países.
Casa Branca Idiomas. Acesse e conheça. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. Atenção para o top de 5 alegrias. 5, 4, 3, 2, 1. Pode comemorar! O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para a sua família. Aproveite esse projeto especial e as condições imperdíveis que só a Macuco pode oferecer. Venha conhecer o decorado no Canal 6, a 2 quadras da praia. E tenha muita alegria para contar no Castel do Emonte. Restaurante Acrópole. É tradicional e gastronômico desde 1982. Especializado em frutos do mar e paella. Com o Festival do Camarão, com 12 tipos de pratos, a preço único para 2 pessoas. 62 tipos de pizzas e vale a sugestão do chefe. Quer comodidade? Ligue e peça 3237-3609. Restaurante Acrópole, Avenida Pinheiro Machado, 1008, no José Menino, em Santos. Vão é tudo que não for prazer, repartido o prazer entre parceiros. Vans, todas as coisas que vão. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segurar na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, der pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Estamos ao vivo, voltamos para toda a Baixada Santista em nome do grupo Macuco, a sua eterna mania de morar bem em Santos. Estamos aqui recebendo pessoas conhecidas que integraram e integram o Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube, Dr. Esmeraldo Tarquínio Neto, Florival Amado Barleta, nosso querido Vicente Caccione e Orlando Rolo, que completa aqui o nosso quinteto, ok? Para Top Games, a top da Baixada Santista, vamos seguir com o nosso segundo item aqui. Confira. Top Games, a top da Baixada. Boa noite, nós aqui da Top Games preparamos algumas dicas para você presentear quem você ama. Para bebê, temos a linha completa da Fisher-Price, que trabalha coordenação, tato, visual, como este lindo cachorrinho, que vai ensinar as partes do corpo, letras, números e ainda canta musiquinha. Temos também as bonecas Baby Alive, que vai desde o modelo mais simples até a mais completa. Agora com uma grande inovação, a comidinha reutilizável, ela é feita de massinha. E os meninos amam super-heróis, não é mesmo? Essa figura de ação tem quase 50 centímetros. Você encontra também modelos eletrônicos, acessórios e fantasias, onde vai transformar a sua brincadeira em realidade. Recebemos também a nova linha do Star Wars. Temos os bonecos, as naves e sabre de luz. E para trazer mais emoção para a garotada, temos a linha completa da Bandeirantes, bicicletas, motos elétricas para meninos e meninas e este lindo carro Smart para levar o seu bebê. Além de tudo isso, você encontra os principais lançamentos em videogames: Xbox One, Wii U, PlayStation 4 e os portáteis. E na Top Games não é só brinquedos e games não, temos uma linha completa de perfumes importados para o papai e para a mamãe. Estamos em 2 endereços: Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano. Não esqueça de curtir nossa página do Face para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da Baixada. Top Games. O Estatuto atual do Santos Futebol Clube permite que candidatos a presidente e vice... Vou repetir. O Estatuto atual do Santos Futebol Clube prevê que candidatos a presidente, vice e conselho tenham mais de 10 anos ininterruptos de clube para presidente e vice e para ser conselheiro 5 anos como associado. Bom, agora, qual é a sugestão? A sugestão é a seguinte:
mudar tudo para 5 anos. Ou seja, presidente, vice, conselheiro. Quer dizer, se enxugaria mais e você não teria que esperar 10 anos para conseguir ser presidente, vice ou até conselheiro. Ou seja, restringiria-se tudo para 5 anos. Você é a favor, Esmeraldo? Essa ideia não me chama muito a atenção positivamente, não. Eu acho que a presidência do Conselho e a do clube, eu já avanço até no tema do clube, a vida, né, e a vida numa instituição como o Santos Futebol Clube, é uma vida que você precisa ultrapassar fases, obstáculos, empecilhos, conhecer a instituição, conhecer as pessoas, os seus colegas no conselho. Mas isso tudo começou, né, Esmeraldo, quando o Miguel Assad Macol Filho veio de fora, repentina e surpreendentemente ele se inscreveu como associado e 1 ano depois foi candidato, ganhou e ninguém conhecia. Coitado, até que ele não tinha culpa, porque ele apenas exerceu o direito que tinha. Mas acho que foi em cima disso que tentaram dificultar mais. Alguém queira ser presidente do Santos, tem que ter um passado maior. Você acha que não é muito, você não acha muita coisa? 10 anos para... Não, o problema do tempo não é o que define. O que define é o grau de comprometimento que o cidadão tem com o Santos, tenha com o Santos. Se são 5 anos ou se são 10 anos, eu não sei se o presidente do Conselho... O presidente do Conselho precisa de tempo, porque ser presidente do Conselho, não é verdade, Barleta, Cassione e Orlando, você precisa conhecer as pessoas que compõem o Conselho. Não dá para você chegar em 1 mandato e meio ou em 2 mandatos hoje e por mais capacidade que a pessoa tenha, e há pessoas certamente com essa capacidade, isso não tem dúvida, mas eu acho que a regra geral não deveria ser tão branda. Eu acho que ela deveria ser um pouco mais restritiva, até porque você vai dirigir em apoio à diretoria, em apoio informal, mas formalmente o Conselho encontra-se numa posição diferente da diretoria. Então, me parece que nesse aspecto a manutenção de um período um pouco mais rígido seria mais adequada. Você optaria pelos 10 anos ou pelos 5 anos? Talvez uma fase intermediária, um momento intermediário. Barleta? Bom, eu vou dar rapidinho a minha opinião, só que, como eu sou o vovô da mesa, tenho 80 anos, essas histórias, todas as falas do Vicente, de Atier, eu realmente conheço elas todas, porque fui diretor deles, inclusive René Ramos, depois ele falou Atier, Roma e Saraiva, eu falaria de Carmo Gerami, René Ramos e outros tantos, né? E Cato Toscione, enfim. E com relação a esse Miguel Macol... Nicolau Moran Vilar, que foi quem me levou para o Santos, que morreu na minha mão em Santiago do Chile, eu assisti a morte. Quando o Moran morreu no Chile, você estava no Chile? Eu era o chefe da delegação do Santos. Eu era o chefe da delegação do Santos, era eu, Cleito Bittencourt Espinhel, que eu trabalhei com o Sérgio Orefes, e o senhor Moran teve um aneurisma da aorta abdominal, e nós nos revezávamos no hospital com ele, enquanto nós tínhamos chamado a senhora dele para ir. Quando aterrissou no aeroporto em Santiago, ele tinha morrido. Nós levamos a delegação inteira para recebê-la, fomos ao hospital e pela primeira vez na vida, depois de formalizar o corpo, às 6 horas eles bateram na porta, senhor, de manhã nós cerramos, que nós tínhamos aqui velar a noite inteira, hoje está até... É verdade, hoje é assim. Então o senhor Moran foi quem me levou para o Santos, né, e morreu comigo lá. Essa história é muito longa, eu vim no avião com ele, enfim, isso aqui tem que ser no outro... Que ano foi isso, Barleta? 68. 68? Quando morreu o Nicolau Moran. Morreu o Nicolau Moran Vidal, eu e o Cleito Bittencourt éramos o chefe da delegação. Ele viajou conosco, disse que era para nos dar experiência, porque no futuro nós seríamos dirigentes do Santos. Então ele viajou, disse, eu vou como convidado, quero conhecer Santiago, fomos à Vinha Del Mar, enfim. Fomos campeões invictos, né? Eu vim com o corpo dentro. E o Santos ganhou todos os jogos. Fomos campeões invictos. Torneio. Hoje esse torneio não faz nem por $1 trilhão. Era hexagonal, né? Octogonal. Ele chamava o torneio octogonal de verano e mudou o nome na outra edição para torneio octogonal Nicolau Moran Vilar. Passou a se chamar Nicolau Moran. Depois encerrou porque as equipes cobravam uma fortuna e não havia dinheiro que pagasse. Os maiores clubes do mundo participaram desse torneio, né? Com relação ao Miguel Assad Macol, nesse episódio, por coincidência, mais uma vez, eu estava presente, junto com o Milton Teixeira e vários dirigentes, inclusive meu pai,
quando o Miguel Assad Macol foi interpelado pelo presidente Milton Teixeira, disse: Miguel, você podia entrar para o Santos como diretor, começar como diretor de futebol e tal? Ele disse assim, eu estava presente, ele falou: se eu tiver o voto meu e da minha mulher, eu sou candidato e não tiro a minha candidatura. E o Miguel era apoiado muito pelos jogadores do Santos, talvez ex-jogadores. Que ano foi do Miguel? Você lembra do Miguel? 88. Que ano? 88, né? 88. O Zito já tinha encerrado a carreira e outros mais. Foi 88, já. Então, o Zito e vários ex-jogadores do Santos saíram com o Miguel Assad carregando em triunfo após a reunião dele. Depois ele não foi bem porque ele tinha problema, negócio no litoral, enfim, isso aí não importa. Mas ele realmente, para acabar com esse candidato de um dia para o outro, apareceu e ganhou a eleição. Candidato surpreendente. Surpresa. Eu sou favorável aos 5 anos, que eu acho um prazo razoável, evidente que... Você acha que para ser presidente tem que ter 5 anos de conselho? No mínimo. E para ser conselheiro... Não de conselho, de sócio. De sócio. E para ser conselheiro, também 5 anos. Uma coisa. Entendi. Porque isso aí acaba no outro tópico que você vai ter. O Esmeraldino ficou numa posição intermediária. Eu no primeiro bloco fui voto vencido, e como eu sou democrata, vou aceitar. Evidente que eu sou favorável à manutenção, mas não da forma que o Vicente falou. As pessoas têm que ser desinteressadas, ajudar o presidente, e para que ele não assuma uma responsabilidade sozinho, porque a cadeira tem um prego muito grande do presidente e é complicado ele contratar um jogador, não dá certo, vem todo mundo em cima, e ele não ouviu ninguém, enfim, fica pairando dúvidas sobre o comportamento do presidente. Se ele tiver alguém para auxiliá-lo, nada mais do que isso. É evidente que se amanhã for presidente e vice, eu vou aceitar e vou apoiar, e não vou criar nenhum embaraço, ao contrário. Eu quero que eu sou Santos, eu não tenho nada de personalismo. Florim, você foi presidente do Clube 15, tá certo? O que você está dizendo não é divergente em relação ao que nós estamos dizendo. É só questão de rótulo. Você chamar de conselho gestor ou você chamar de diretoria, como aqueles que auxiliam o presidente na gestão, se ele tem um vice-presidente, se ele tem um diretor financeiro, se ele tem um diretor de futebol, isto nada mais é do que um conselho gestor. Você só muda o nome. Você tem as pessoas auxiliando o presidente, estando do lado dele, ele vai ouvi-las e, evidentemente, ele não vai agir sozinho. Mas legalmente não tem direito a voto. Não é questão de direito a voto. O conselho gestor, o presidente responde sozinho. O conselho opina, mas quem põe a assinatura é o presidente e ele é o responsável jurídico e, consequentemente, responsável pelas coisas erradas que podem acontecer. Não é mais assim, porque isso causou até a demissão de dois integrantes do grupo gestor que não concordavam com uma contratação ou com uma venda, não me lembro bem. Quaresma e o... o Quaresma. E mais um outro. E o outro quem era? Era o Rodrigo Marino. Rodrigo. E o Lourenço também. O Lourenço é posteriormente. Na discórdia, você vê que não... Então, por isso que eu estou dizendo que é uma questão de nome. Você dá o nome de conselho gestor para um conselho em que o presidente manda sozinho, no sentido de que a assinatura é dele. Os outros opinam e arde no dele. Você tem um nome de conselho gestor de um outro tipo de conselho gestor, que é esse em que você está acabando de mostrar agora. Ou você tem um tipo de diretoria forte, em que você tenha lá o presidente, o vice-presidente, o diretor de futebol, o diretor de esportes amadores, o diretor financeiro, que no fundo é um conselho gestor. Não deixa de ser. A minha preocupação é, muitas vezes, a gente muda o nome, mas não muda o conteúdo. E, às vezes, muda o conteúdo, mas não muda o nome. O importante é saber o que é melhor para aquela situação. Estamos falando aqui de tempo de sócio. Olha aqui, eu estou à vontade para falar, porque, embora o Barleta seja um pouquinho mais velho do que eu, por incrível que pareça, eu sou mais velho como sócio do que ele. Não é? Eu sou desde 42. Olha...
Desde 42. Nós já 36, conversamos sobre isso. Você é logo um pouquinho depois de mim. Você 43. Entrou para 44, entrou em 44. Mas eu devia ter sido só 36, é que o Miguel não achou o meu documento. Não, eu entrei quando nasci. Eu também quando nasci, mas que eu perdi, só fui registrado em 43. Orlando, como nós somos bem mais jovens, a gente não tem nem como entrar nessa conversa. Não tem não, em 78. Em 78. Deixa eu fazer só uma partezinha para você rápido. Por exemplo, hoje nós temos os profissionais da área. O doutor Tremura no jurídico, o Dagoberto no futebol profissional, o seu Oswaldo no administrativo, enfim, todos remunerados. Parte social. Tem remunerados, tem o marketing, que é me lembro o nome dele. Muito bem. Mas acontece que na formação da diretoria, você tinha o diretor jurídico, isso, aquilo. Mas acontece que o dia a dia é tocado por aquele profissional. Se aquele profissional cometer algum engano, quem vai ouvir é o diretor que não ganha nada, que está lá no Conselho Geral. Não, a parte da remuneração eu nem discuto. Não, os profissionais não, claro, não estou discutindo isso. Claro. Estou dizendo que tem dois tipos, o que é remunerado, que é o que trabalha o dia a dia, e o diretor do jurídico que vai na reunião semanal. E aí é que é importante, porque eu queria falar, o que eu estava falando agora era sobre o tema dessa pauta de agora, que era sobre o tempo que a pessoa tem que ter de sócio para ocupar cargos. Isso. Aí você vai explicar melhor. Eu estava dizendo, porque eu sou suspeito, o Barleta é suspeito, que a gente tem mais de 70 anos de quadro associativo do Santos Futebol Clube. Então, há poucos sócios vivos, talvez, pouquíssimos. Talvez a gente não conte nos dedos de uma mão, mais antigos do que nós dois. Não tem, é difícil. Ora, o sujeito, para ser um diretor de um Santos Futebol Clube, um presidente, seja da diretoria, do conselho, esse sujeito tem que ter vivido o Santos Futebol Clube. Ele tem que conhecer história, ele tem que conhecer a tradição. Raiz, né? Tem que ter a raiz. Ele tem que lembrar assim, dizer assim, Leonídio, Artigas, Idinho, Nenê, Telesque, Alfredo, Alimãozinho, Antoninho, Nicásio, Odair e Pinhegas. Sabe o que é isso? Um grande 1948, vice-campeão paulista. 48, vice-campeão paulista. Então, eu estou mostrando que, claro, que o jovem, nós fomos jovens, mas há uma tradição que tem que ser vivida, acompanhada. A pessoa tem que, primeiro, sentir muito o degrau de cimento, porque hoje não tem mais isso. Embaixo das nádegas, a gente sentia isso. Né? Pegar uma caravana, como a gente pegava, com 36 lugares num pequeno ônibus velho da Breda e íamos para São Paulo, uma caravana com 36 pessoas para assistir o jogo do Santos num estádio em que não havia ninguém a não ser torcedor adversário. Ora, esta vivência, essa tradição, esse conhecimento, essa leitura da história tem que fazer parte. Não pode chegar um aventureiro só porque ele torce para o Santos, torce tanto que resolveu entrar para sócio há 3 anos. Torce tanto que resolveu entrar para sócio há 1 ano. Espera aí. Então, o que para mim é fundamental é o seguinte. Os 5 anos eu não concordo. Por que eu não concordo? 5 anos não dá 2 mandatos de presidente. Não dá. Tá certo? Para você ter 2 mandatos de 3 anos, você precisa de 6. 6 no mínimo. Então, no mínimo, o sujeito só pode concorrer à presidência do clube se ele tiver como sócio de tempo de sócio, pelo menos o correspondente a 2 mandatos de um presidente. Cai na proposta do intermediário. Acho ótimo, perfeito. A intermediária. 5 anos não deu 2 mandatos. Tá ótimo. Então, 2 mandatos. Tá perfeito. Armando, o Estatuto de 2003, ele era ainda mais restritivo. Ele dizia que além desses 10 anos de sócio, deputado, eram necessários você ter 2 mandatos como conselheiro do Santos, 30 anos de idade. Aí eu discordo, Rolo, por uma razão muito simples. Você pode disputar 10 eleições, perder 10 eleições, porque a tua chapa perdeu 10 eleições, e você é um militante, você é um Santos, atuante, viveu o Santos, só porque perdeu a eleição a chapa. Não tem nada que ter tempo de conselho, não. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui presidente do conselho em 81 e não terminei o meu tempo de presidência.
Eu renunciei à presidência do Conselho porque eu acabei de empossar o presidente da diretoria, que eu considerava uma pessoa que não tinha qualificação para ser presidente da diretoria, disse, dei posse e agora renuncio. Até logo. Fica ele. E nunca mais eu aceito um cargo no Santos Futebol Clube. Fiquei 20 anos cumprindo a minha palavra. 20 anos eu não aceitei ser conselheiro, não aceitei disputar nada, até que o Marcelo Teixeira um dia falou para mim assim, Cassione, você já cumpriu a palavra 20 anos. Até o crime de homicídio prescreve em 20 anos. Marcelo falou, aceita. Dessa vez aceita. Falei, realmente, eu mostrei que eu cumpri a palavra, que quem 20 anos recusa de qualquer cargo... 82 a 2002. A 2002. Aí eu aceitei. Esse argumento do Marcelo foi fulminante. Ele falou, Cassione, até o crime de homicídio prescreve em 20 anos. Aceita. Eu aceitei. E aí fui ser diretor jurídico, sem remuneração nenhuma. Resultado. Lembra que veio a tal da Alfa Clube? Sim. É verdade. Claro. Que ia dar um golpe no Santos aqui? Era pirâmide, não era de pirâmide? Era. Aquele negócio de pirâmide. A conversa que patrocinava o Juventus da Itália. Você foi o grande defensor da ideia de não contratar com essa Alfa Clube. Que o seu Fernando Silva fazia questão absoluta de colocar aqui dentro. É, isso mesmo. Exatamente. E aí o Marcelo me ouviu e decidiu, decidi como presidente, e disse negativo. E nós evitamos. Então, cada um tem uma história para contar, né? Cada um tem uma história. E a gente ficaria aqui até amanhã de manhã. Só que o que está em pauta é uma reforma de estatuto que tem que ser feita, na minha opinião, com bom senso. E não com casuísmo, com bom senso. Porque o bom senso é que preside tudo na vida. Se você for um insensato, você pode ter a melhor das intenções, mas só vai cuspir para cima e depois vai ficar esperando para ver onde cai o cuspe. De qualquer maneira, então a gente vê. O Hernaldinho, o Esmeraldo, tem uma preposição intermediária, né? Não, eu concordo também. O Barleta, concordo com 6 anos, está perfeito concorda. essa argumentação do Cassione, o Cassione acha que 2 mandatos do Executivo seria o suficiente para que a pessoa pudesse ter de sócio, ou seja, 6 anos, para assumir. E o Orlando entende que... Eu ainda não explanei a minha opinião. Pois não. Né? Eu estava relatando sobre o Estatuto de 2003, que ele era mais restritivo. Ele dizia que além dos 10 anos haveria necessidade de 2 mandatos. Eu não chego a esse extremo. 30 anos de idade. E 30 anos de idade. Eu não chego a esse extremo. O atual Estatuto, no seu artigo 35, em síntese, diz que é necessário ter 10 anos de sócio, 30 anos de idade, entre outras pequenas atribuições administrativas, que são os requisitos de elegibilidade, estar quite com os cofres. Eu sou favorável a manter como está. Eu creio que 10 anos como sócio do clube é o tempo necessário, é um tempo onde você atinge a maturidade ideal para você ser presidente do Santos. Você acha que para ser presidente tem que ter 10 anos como sócio e para ser conselheiro? Conselheiro mantém-se os 5 anos. Eu acho um prazo razoável. Para ser conselheiro, você acha que tem que ter 5 anos de sócio? 5 anos de sócio. E para ser presidente? Mantém-se os 10 anos. Essa é a minha opinião. Isso. A sua opinião é válida. Na sua opinião, o cara tem que ter um passado um pouco maior no clube. Exatamente, senão ele não vai ter a experiência necessária, a vivência, né? Com base no que o próprio Esmeraldo, Cassione... Estamos ao vivo, Esmeraldo, Tarquínio Neto, Florival Amado Barleta, Vicente, Cassione e Orlando Rolo nos dão o prazer da presença aqui. Estamos ao vivo, em nome também de Seu Coxinha, a nova onda que chegou para ficar. Seu Coxinha, na Carvalho de Mendonça 316, peça agora 3385-9222. A nova onda chegou para ficar. Estamos ao vivo, em nome também de Braga Pneus, da Bittencourt com a Conselheiro. Braga, 4 décadas prestando serviços para você. Bittencourt 259, lá com o Carlinhos, telefone 2102-0606. Braga Pneus. Voltamos já, em nome de Acrópole, o restaurante da família. É rapidinho.
Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top da Baixada. Em 2 endereços: Rua Otton Feliciano 20 no Boulevard e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segurar a cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa, o Manduca tá no ar. Sasman, tudo que você imagina em materiais elétricos. Há mais de 15 anos no mercado, na Sasman você encontra amplo estoque de cabos, lâmpadas e ainda todos os materiais necessários para qualquer tipo de instalação elétrica. Fios, iluminação, conexões, tomadas e equipamentos em geral. A Sasman tem tudo isso para você. Além do mais, a Sasman conta com a maior variedade de lustres do mercado. Beleza e sofisticação. Sasman, soluções inovadoras. Visite o nosso showroom, Avenida Austin Luiz, número 183, esquina com a Cunha Moreira. Ou entre em contato pelo telefone 2138-6768. Sasman. Auto Posto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Auto Posto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Auto Posto Leão VIP. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Auto Posto Leão VIP. Tranquilidade garantida. Auto Posto Leão VIP. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas, além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para a Pantera, a troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quartzos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria, Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone fax 3235-6948. Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista, fornecendo cestas básicas e cestas de Natal a diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial, tradicionalmente santista, há 50 anos, servindo qualidade. Rua Bittencourt 299, em Santos. Telefone 3234-4342 ou 3234-4509. À noite, no Dom Pedro, você encontra os melhores lanches e porções da cidade. Contrafilé, isca de frango, o especial frango a passarinho e muito mais. Além da deliciosa batata suíça. Já na hora do almoço, pratos saborosos que vão deixar você com água na boca. Aceitamos cartões de crédito e refeição. Também fazemos entrega. Dom Pedro, hamburgueria, petiscaria e refeições. Rua Carlos Gomes, 151, esquina com a Teixeira de Freitas, no Campo Grande. Fórmula para uma boa rádio. Pegue locutores de alta qualidade, junte com as melhores músicas de todos os tempos. Muitas músicas por hora. E acrescente notícias leves de hora em hora. E claro, convide os melhores anunciantes para mostrar as suas novidades. Pronto, essa é a sua Santa Cecília FM. 107,7, a rádio que mais cresce nas pesquisas e que você, ouvinte, já sabe. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segurar a cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa, o Manduca tá no ar.
De volta para toda a Baixada Santista, nosso Esporte por Esporte hoje recebendo aqui, aliás, o tema hoje é o Estatuto do Santos Futebol Clube. Com Shop House na Praia Grande, seguimos aqui com Esmeraldo Tarquínio, Florival Barleta, Vicente Cassione e Orlando Rolo. Seguimos. Desde 1990 no mercado de móveis planejados, a Shop House trabalha com qualidade e pontualidade. Tudo para a sua casa: cozinha, banheiro, área de serviço, dormitórios, home theaters, além do know-how para ambientes corporativos. Parceira da Italínia, maior fábrica de móveis da América Latina. A melhor opção para quem quer qualidade e preço baixo. Shop House, compromisso com você. Bom, para ganhar tempo eu tenho aqui 2 temas. Eleições do Conselho Deliberativo. Como é que é feito atualmente? Atualmente é assim, a gente elege a chapa mais votada, né, no caso do Modesto Roma, que ganhou, e proporcionalmente as outras que atingirem 20% dos votos serão representados proporcionalmente. Isso é como é. Sugestão da diretoria, como é que deveria ficar? Seria o seguinte: eleição individual para conselheiro, né, votando-se em 5 nomes, sendo eleitos os mais votados. Vamos ficar com esse tema de começo aqui. Depois a gente vai para o 4º tema. E o 4º tema já? Então põe o 4º tema aí. Pronto. A carência para a votação, ou seja, qual associado pode votar? Como é que é atualmente? Votam sócios registrados até 1 ano antes do pleito. Eu acho até muito pouco. Sugestão da atual diretoria: votam sócios registrados até 3 anos, você teria que ter 3 anos para poder votar, né? Antes do pleito. Antes do pleito. Né? Vamos começar da direita para a esquerda agora? Então vamos lá. Orlando, vou começar com você. Na outra eu comecei com o Esmeraldinho, vou começar de lá para cá agora. Por exemplo, você é a favor que no Conselho tenha a chapa que ganha, depois a chapa 2, que tem votação X, e a chapa 3, e fica mais ou menos uma colcha de retalhos ali no Conselho? Você concorda? É democrático ou não, sinceramente? Então, Armando, eu estou muito à vontade para falar sobre esse tema, porque essa proposta do voto individual para o Conselheiro do Santos foi minha durante o processo da mudança estatutária em 2011. Eu apresentei quase 100 de emendas, protocolei à época no Conselho Deliberativo, eu era vice-presidente da mesa, até por discordar com uma série de propostas que já tinham sido encaminhadas à época pela Comissão de Estatuto. Todas as minhas propostas foram renegadas pela Comissão de Estatuto com um despacho único, padrão, que não se adequava às normas tidas como ideais pela comissão. Então, eu dei essa proposta do voto individual, mas não como está sendo proposto agora, que você vote em 5 conselheiros. A minha proposta era que se votasse em 3 conselheiros. 3 conselheiros. Como parecido para o telespectador entender, como uma eleição do Conselho Tutelar. Cada associado poderia escolher 3 conselheiros, sim. Os mais votados iriam compor o quadro do Conselho Deliberativo. Porque dessa maneira, efetivamente, o associado estaria representado. Porque eu entendo que apenas os conselheiros que tivessem grande representação política estariam nos quadros do Conselho Deliberativo. E não como ocorre hoje através de chapas previamente montadas, que você pode ser um bom articulador internamente na chapa, mas em tese você não tem representatividade alguma. E quanto à carência, Orlando, a carência para poder votar? Olha, não é ser votado, é poder votar. Armando, eu entendo que o torcedor, o associado do Santos, tem pouquíssimos direitos. Então eu creio que o direito principal seja o direito a voto. Eu entendo que com 1 ano, o associado do Santos já deva ter direito a exercer o voto. Você acha que já cria uma identidade? Eu creio que sim. Cassione? Concordo com o Orlando com relação à primeira sugestão. Eu acho que deveria haver uma lista que quem quer ser candidato vai e se inscreve. Dentro de um determinado prazo, fechou a lista, a diretoria remete ou via e-mail ou via correio
para todos os associados a lista dos candidatos. O sujeito recebe aquilo em casa, vê o nome de todo mundo, está lá o João das Couves, o Pedro do não sei o quê, a Maria, ele escolhe. E quem faria essa lista, Cassione? Não. Quem faria? Não, o candidato vai e se inscreve dentro da secretaria do clube. É composta uma lista, tem um prazo para inscrições. Sim. Você tem uma lista com 300 nomes, ou 400 nomes, ou 200 ou 100, a lista está pronta. O que a diretoria é obrigada a fazer? Remeter esta lista para todo o quadro associativo com direito a voto. Esses recebem em casa para ter tempo de examinar quem são. Sim. E vão e votam, ou em 3 ou em 5, mas eu acho a forma mais democrática que existe. Nada de chapa, porque chapa muitas vezes cria um antagonismo. Como falou o Roro, quem trabalhar melhor a chapa, cria cisânia, cria exatamente isso. E quanto à carência, para poder votar? Para poder votar, no mínimo 3 anos, porque eu acho que quem tem só 1 ano de sócio, se quiser ter direitos, cumpra as etapas. Seja sócio por um tempo suficiente para ele dizer, eu hoje tenho direito a voto. Por quê? Porque estou há 3 anos como membro do quadro associativo do Santos Futebol Clube. Com 1 ano você faz a manipulação. Arranja uma turma e essa turma vai votar de cabresto. Direcionadamente. Claro. Barleta? Bom, eu realmente concordo com o Vicente, com o Vicente em relação ao tempo porque o voto oportunista, nós estávamos conversando aqui agora há pouco, por exemplo, 1.000 mulheres convidadas por 300 mil reais, elas vêm e decidem uma eleição por uma chapa. Um grupo forte que quer ser presidente do Santos, põe 1.000 mulheres, somando dá 300 mil reais de mensalidade. Então ela vem num ano, ela vem e vota. Em 1 ano elas criam condição de... Não, eu estou dizendo eram eles, não importa, eu estou falando 1.000 pessoas. Ela não poderia ser votada, mas poderia votar. Exatamente. Então o prazo de 3 anos para mim seria realmente o essencial. Porque com 1 ano há a possibilidade de manipulação. Então você concorda nesse caso com o Cassione. E quanto à proporcionalidade para ser conselheiro? A proporcionalidade, ela praticamente termina com a indicação de 4 ou 5 nomes. Na chapa você tem proporcionalidade, porque a chapa... sim, uma coisa anula a outra já. Anula, porque você tem uma chapa... Entendi. Exatamente. Você tem uma chapa que tem de 20% para baixo, não tem representatividade. Você tem 25, 28 e 32 a do Roma. Então, 32%. Isso é muito bom porque cria um clima de oposição sadia, desde que as pessoas estejam imbuídas de ser santos. Não ir lá para enxuriçar. Entendi. Então é diferente você ser santo, ser apaixonado e ajudar, do que você ser... eu sou do Pérez, sou do... E lá só para bater. Para bater. Então é diferente. Então, a minha opinião é essa. A proporcionalidade termina com essa modalidade de cada associado... Porque uma coisa anula a outra. Uma anula a outra. Agora eu vejo um inconveniente só, que é com a formação da chapa, o que a gente tem visto sempre? Uma dificuldade muito grande de você montar uma chapa. Primeiro. Segundo, você, se puser o nome do João nesta chapa, esse João não pode fazer parte da outra chapa. Ah, sim. É outro problema. Antigamente podia isso. Sim. Ele pode estar em 3 chapas. Não é por causa que ele está numa chapa que não pode estar na outra. Então, quando você tem uma pessoa que quer ser candidato e, ao contrário, nenhuma chapa dá espaço para ele tem que ficar esperando que um dia deem um espaço para ele numa determinada chapa, para ele poder ser conselheiro. Sim. Então, da outra maneira que eu estou dizendo, não. Eu chego lá e digo, eu quero disputar a eleição do conselho, eu quero ir para o conselho. Eu tenho direito. Tenho direito. Estatutário. Eu me inscrevo. Eu não tenho que depender de que o dono daquela chapa me ponha. Eu vou lá e me inscrevo. Entendi. E o sócio livremente me escolhe ou não. Esmeraldo? Em relação ao tempo, 3 anos, 1 ano eu sou contrário, 3 anos eu acho que é um tempo razoável. Você acha que 3 anos é o mínimo? É um mínimo razoável, porque você realmente, essa possibilidade de manipulação da eleição é um fato. Quem teve a intenção de fazer isso não obteve foi patrocínio até hoje. Entendi. Porque se tivesse dinheiro tinha feito e tinha ganhado a eleição. Esse é um Exatamente. ponto. Em relação ao formato da eleição, eu, particularmente, pessoalmente, sou fã do voto distrital misto nas eleições gerais, né?
Então, eu acho que como uma regra de transição, porque o fato de você ter tido proporcionalidade nessa eleição passada e gerado, essa teve 3 chapas eleitas, foi uma novidade para o clube, uma nova forma de ver as eleições. Você acha saudável isso? Eu acho razoável, mas eu não acho tão saudável porque é desorganizado. Eu vi na última reunião do Conselho um grupo de oposição, exatamente. Que se nós estávamos ali próximos, que se levantavam em bloco, que é como o parlamento inglês, tá bom, só que nós não estamos na Só que o minoritário fica sabotando. Exatamente. Eu acho que essa proporcionalidade com o nosso perfil de cidadão, não funciona. Agora, não acho que no momento em que a gente vive é possível, nós precisamos dar alguma oportunidade para essa sistemática atual. Então, o que eu tenho como proposta é, admirador, incentivador do voto distrital misto, é que nós façamos metade do que vai ser eleito, o número de conselheiros que vai ser eleito, que venha a ser eleito, seja eleito na chapa proporcional, vai dar trabalho. E a outra metade? E a outra metade no voto direto. E isso é uma regra de transição que daqui a 2 ou 3 eleições, 1 ou 2 eleições, você transforma tudo num sistema só. Porque o que eu acho interessante é que democracia direta é sempre uma coisa positiva. Mas eu não posso imaginar que nós, no estágio em que nós nos encontramos, em que 20 ou 30 pessoas legitimamente se posicionam contra, e a forma da manifestação é a forma que eles encontram. É o que falou o Cassiano, vai para sabotar. Já vai predisposto a jogar água no chope de quem seja o presidente. Pode ser Pedro, Paulo ou Joaquim. Tem uma outra coisinha, por exemplo, nessa última eleição, escolhiam-se os candidatos e o nome de determinado conselheiro que não era muito candidato colocava em último. Quer dizer, no final da história ele ficava fora. Porque ficava no resto do restolho do rebotalho. Inclusive, pode-se dar, desculpa, Orlando, pode-se dar a oportunidade de que ele concorra na chapa e individualmente. Desculpa, Orlando. Filho Armando, só uma rápida observação. Essa proporcionalidade é enganosa. Vou explicar por quê. O presidente Modesto Roma foi eleito com aproximadamente 22% dos votos. A chapa do segundo colocado, aproximadamente 21%, do terceiro, 20%. As 3 estão representadas. A minha chapa, que ficou em quarto, teve 17% dos votos, número expressivo. A diferença da minha chapa, que ficou em quarto, para a primeira, apenas 5% de diferença. E a do quinto colocado, 15%. Ou seja, 32% dos associados não ficaram representados na composição do Conselho. No total. Então, essa composição, proporcionalidade, ela é enganosa. É ingrata. Voltamos já, rapidinho. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segurar a cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, quer pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta. Laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência. Hospital de todos os planos. O grande lance é futsal, treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade, em 3 unidades. Na Ana Costa, na Conselheiro Nébias e também na Ponta da Praia. Venha para o grande lance. Investir no esporte é garantir um futuro melhor para todos. Apoio Multiimagem e Casa Planeta. Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues. Alfabetização em português e inglês. Educação infantil e ensino fundamental. Conteúdo integral do MEC. Acesse casabrancaschool.com.br. Mar ou piscina? Castelinho ou game? Futebol na areia ou basquete? Na dúvida, fique com tudo. O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para sua família. Venha aproveitar pertinho da praia e com um lazer padrão Macuco. Venha conhecer o decorado no Canal 6, a 2 quadras da praia.
E viva agora com toda a alegria que você tem direito no Castel do Emonte. A confiança e qualidade que seu carro merece está aqui. Centro Automotivo Voyage. São serviços completos em mecânica, funilaria e pintura, com a melhor relação custo-benefício para você. Trabalhamos com as principais seguradoras do mercado. Venha conhecer nossas instalações ou, se preferir, ligue 3321-7037. Centro Automotivo Voyage. Seu carro no lugar certo. Agora, Santa Cecília TV te acompanha em qualquer lugar que você estiver. Santa Cecília Aplicativo. Toda a programação ao vivo da Santa Cecília TV e você ainda pode acompanhar as notícias do Santa Portal e ouvir a 107,7 Santa Cecília FM. Baixe agora mesmo na Play Store do seu smartphone e leve a Santa Cecília para qualquer lugar do mundo. Santa Cecília Aplicativo. Toda a qualidade e tradição agora em suas mãos. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top da Baixada. Em 2 endereços: Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard, e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segurar na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, quer pra já. Quero ver você em casa. Participa, o Manduca tá no ar. Deixa eu só aproveitar para dizer que a Top Games do Gonzaga, por estarmos nesta época de festas, né? Ela fica aberta, eu falei ontem aqui, fica aberta até 10. Eu falei, não é até 10, não. Até às 11, 11h30, meia-noite. Top Games, a top da Baixada Santista. Portanto, nestas festas de final de ano, aberta até meia-noite, onde você compra o PlayStation 4, né? Em 10 vezes, ok? Vamos lá então para o bloco final, para La Fenice, na Praia Grande. Confira. La Fenice tem de tudo e de tudo tem. É pizzaria, é esfirraria, é lancheteria, é temaqueria e churrascaria. Paladar para todos os gostos, para toda a família. Espaço Kids com monitoramento. Atendimento é VIP, é personalizado. Venha conhecer, comprovar e provar. La Fenice. Tem de tudo e de tudo tem. Avenida Presidente Kennedy, 5196, Praia Grande. Telefone 3357-0342. Bom, agora os 2 temas finais para a gente complementar aqui o programa é o seguinte. Primeiro, eleição à distância. Eleição na sede do clube e em cidades com mais de 50 quilômetros de distância e mais de 500 sócios, né, aptos a votar. Isso é como está no momento. A sugestão é a seguinte: eleição por internet e correios proibida. Voto apenas na sede e subsede do clube. Entendeu, Esmeraldinho? Começo com você. Você entende que eleição hoje tudo à distância. Nós temos aqui na universidade aqui curso à distância nós temos aqui, né? Então vamos lá. Esmeraldo. Você vai rodar o segundo tema já? Ou... Não, pode ser os 2, pode ser eleição à distância e ouvidoria. Que é o problema da ouvidoria estar no conselho e não na diretoria. Ou executivo. A ouvidoria no momento é o seguinte: são 3 membros eleitos. Desculpe, viu, Armando? E funcionários próprios, né? A sugestão é a seguinte: ficaria subordinada à administração e presidência com estrutura própria. Tá bom. Me desculpe, mas é uma sugestão para a gente adiantar. Em relação à ouvidoria, vou começar pela ouvidoria, eu tive uma experiência como ouvidor, eu fui ouvidor da Codesp durante 3 anos. Eu não tenho a menor dúvida de que a ouvidoria deve ficar sob a tutela. Na relação com a diretoria, não sob a tutela, porque a ouvidoria deve ter também autonomia e independência. Sim. Mas acho que como uma transição, também transicionando para que saia do conselho e vá para a diretoria, isso pode demorar aí um pouco mais para que a gente possa fazer essa alteração, para que o clube possa fazer essa alteração, que eu acho que vai ser melhor. A relação do torcedor, a relação do associado,
do cidadão que vai ao estádio e de alguma forma se vê ali agredido, ou vai poder reclamar para quem vai ter condições efetivas de resolver o problema. Tem alguém a quem reclamar. A quem reclamar, exatamente. Em relação ao voto eletrônico, ao voto ou presencial, eu até acho que não é possível que a eleição feita pela internet, correio, pelo correio. Não, mas nos Estados Unidos você vota. Os Estados Unidos tem uma situação, tem uma sistemática bastante diferente da nossa. Então, não é possível. E o bonito, o gostoso da eleição no Santos Futebol Clube, isso deve acontecer também em outros times de futebol, é você ir ao clube e ver, discutir, conversar, votar, exercer o seu direito de votar, colocar o seu voto na urna ou apontar lá com a urna eletrônica. É isso que faz com que a vida do clube vá se renovando a cada eleição. Então, é claro, para mim, que a melhor proposta é a proposta do voto presencial aqui em Santos e, eventualmente, na subsede em São Paulo. No caso, você estaria abrangendo Santos e São Paulo. Sim. Ok. Barleta? Exatamente igual a opinião do Esmeraldo, sou absolutamente contra voto de internet, correio, porque para mim isso é uma excrescência hoje para nós aqui. Apesar da modernidade, eu acho um absurdo. E nós tivemos um problema sério que o Rolo vai falar, eu vou deixar por conta dele, porque ele foi o responsável por não permitir a votação pela internet e é um dos responsáveis pela eleição do presidente Roma. Tem mais essa ainda, senão a vaca ia para o colégio, como se diz na gíria. Então, a realidade é o seguinte, com relação a voto no CSU São Paulo, observando-se a mesma formação de uma Assembleia Geral. A escolha de um presidente absolutamente independente, que não faça parte de chapa, de grupos, etc. Como nós tivemos aqui o doutor Godoy e outros mais. Isso. Eu até indiquei numa ocasião o doutor Paulo Bonavides, que mora em Jacarezinho, que ele queria presidir, o sonho dele era presidir uma Assembleia, e indico novamente hoje, ele é um sonho de presidir uma Assembleia, ele é irmão do Fernando, o atual presidente, e o doutor Paulo é procurador do Estado lá no Paraná. Então, eu acho realmente que tendo a mesma sistemática, São Paulo é estatutário e Santos... No caso, Santos é a subsede. Santos é a subsede, e absolutamente contra internet, esse negócio. E correio. Cassione, você? Não. Please. Eu não posso falar porque o Esmeraldinho disse que, quando eu falei que eu não ia falar mais, porque eu falei muito, ele disse, não prometo que você não cumpra. Mas isso foi fora do ar, cara. Você não consegue ficar sem lá. Agora deixando fazendo brincadeira, né? Eu acho que internet, correios, nada disso, de jeito nenhum. Você é contra? Totalmente contra. E acho que o ouvidor tinha que ter a configuração, o perfil do ombudsman. Porque o ouvidor, na verdade, quando ele é cupincha do presidente ou da diretoria, claro que ele vai ouvir e vai dizer o que ele recebe de queixa. Mas não vai resolver. Mas ele tem que ter o perfil e a independência do ombudsman, que é o que recebe as informações e faz a crítica. Sim. Leva a crítica, não leva só o que ele ouviu. Ele leva a opinião dele e critica a própria diretoria que está sendo alvo da crítica. Entendi. Então, na minha opinião, não o ouvidor, mas o ombudsman. Entendi. Esmeraldinho, quebrei a promessa porque o mediador aqui me impediu. Eu tinha ficado quieto. Orlando Rolo. Armando, sobre a ouvidoria, é evidente que eu sou favorável que ela seja, vamos assim dizer, subordinada à administração do clube, não ao Conselho Deliberativo. Não tem o porquê ela hoje ser subordinada ao Conselho Deliberativo. É contraproducente. As sugestões dificilmente vão dar vazão a algum resultado efetivo. Então, ela tem que ser subordinada à administração do clube. Você é a favor do voto pela internet? Isso que eu quero responder. Ficou estigmatizado no último processo eleitoral que eu fui o grande baluarte contra o voto à distância, por ter ensejado uma série de denúncias e imobilizado os conselheiros para votarem contrariamente. Isso é uma mentira. Eu fui contrário ao voto à distância terceirizado que
que o ex-presidente Biônico e sua turma queriam instituir no Santos Futebol Clube. Ainda mais pelo fato da empresa apresentada ser uma empresa inidônea, que não era confiável para manipular o processo político eleitoral do clube. Eu sou sim favorável ao voto à distância, não pelo correio, porque pelo correio as cartas podem extraviar, uma série de inconvenientes. O voto à distância que você faz pela internet, no mesmo dia, um site confiável, gerido pelo próprio clube, com todas as chapas tendo acesso ao quadro social e ao processo de maneira geral, eu sou favorável sim, sou pela democracia dentro do clube e que todos os sócios, por mais distantes que residam, possam votar. Voltamos já para o bloco final, é rapidinho aqui do Esporte por Esporte, para o Grupo Macuco, a sua eterna mania de morar bem. Voltamos. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segurar a cadeira, vem pra cá. Se ajeite no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Astro Contabilidade, Vanessa, bom dia. Desde 1972, servindo bem para servir sempre. Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000. Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária. Especializada na área do comércio exterior. Atendimento personalizado e expresso. Astro Contabilidade. Tradição e confiabilidade em servir. Telefone 3235-4165. Astro Contabilidade. Venha fazer suas compras do dia a dia no Supermercado Santa Terezinha, porque unimos qualidade e menor preço. Açougue tradicional, padaria com as melhores promoções da semana e a mais variada feirinha com frutas, verduras e legumes do Campo Grande. Santa Terezinha, Supermercado Santa Terezinha. Compare, comprove e compre no Supermercado Santa Terezinha. Aqui o seu dinheiro rende muito. Rua João Caetano, 57, no Campo Grande, em Santos. Telefone 3257-0100. Supermercado Santa Terezinha. A família e os amigos preferem o Bar do Toninho, pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los, para comer um delicioso bolinho de bacalhau. Quem sabe um quibe ou um pastel. A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar, jogar conversa fora, acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em 2 endereços. Avenida Epitácio Pessoa, 241, no Embaré. E na Carvalho de Mendonça, 664, na Encruzilhada. Bar do Toninho. Clínica Veterinária Filete. Clínica estruturada com aparelhos modernos, raio-x, ultrassom, consultas, cirurgias, internações, odontologia veterinária e hotelaria. E Boticão Artigos Veterinários. Produtos nacionais e importados, medicamentos, apetrechos para seu animalzinho de estimação e distribuidora da melhor ração do mercado. Royal Canin, Clínica Veterinária Filete e Boticão Artigos Veterinários. Auto Esporte Multimarcas, o maior showroom da Baixada Santista. Facilidade na aprovação do crédito com as menores taxas já vistas. Acesse autoesportemultimarcas.com.br. Auto Esporte, carro bom é o nosso forte. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Braga Pneus, cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259 em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca tá no ar. Se segurar a cadeira, vem pra cá. Se ajeite no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar. Bem, estamos no bloco final, estou com o tempo estourado aqui, lamentavelmente, iríamos até às 5, 6 da manhã, mas estou com o tempo estourado. Agradeço aqui, meu amigo Luiz, aqui da Orto Bio Farma. Mostra aqui um pouquinho. Isso, agora está na tela. Ele nos manda aqui, mandou um para cada um. Isso aqui é um sabonete e uma loção.
Legal. Sentindo o cheirinho. E pela cor é lavanda. Agradabilíssimo. Muito obrigado. Bem, com o tempo estourado, em nome do Grupo Macuco, para a Cesta Básica Marquim, para Arquimar Marmoraria e Braga Pneus, além de Pantera, a troca de óleo da galera, a gente complementa o nosso Esporte por Esporte. Agradeço muito aos ilustres companheiros Esmeraldo Tarquínio Neto, Florival Amado Barleta, Vicente Fernandes Cassione e Orlando Rolo, pelo prazer da presença aqui. Eu deixo primeiro o Esmeraldinho com a sua consideração final. Esmeraldinho, boas festas, 2017 para você, com muita saúde. Um beijo na tua irmã, que está cantando muito bem, ainda, graças a Deus. De vez em quando a gente vê ela nas festas. E é bom encontrar com as pessoas sempre em festa, né? Nunca em enterro, missa de 7º dia. E ela realmente é muito bacana. Dá um beijão nela. Muito obrigado. E obrigado. Queria te dizer uma coisa. É impressionante, depois que houve uma divulgação do programa de hoje que eu estaria aqui, muitos grupos de amigos ali mandaram mensagens, em especial um da Faculdade de Direito, alunos do Cassione, inclusive, e do Colégio Santista, me importunaram a tarde inteira, para falar a verdade. Né? Porque é uma coisa impressionante, e isso é um fato real. E eu desejo a você, Armando, Barleta, Cassione, Orlando, aos telespectadores do Esporte por Esporte, um feliz e santo Natal e um grande ano, ou pelo menos um ano melhor do que o que nós passamos neste 2016. Verdade. Muito obrigado, nosso querido Esmeraldo Tarquínio Neto, que é um amigo desta casa aqui. Florival Amado Barleta, eu me lembro quando você jogava e o Esmeraldo Tarquínio, pai, apitava, lá na ponta da praia. Lembra disso, não? Isso faz uns 45 anos. O Esmeraldo apitava, era o juiz, né? E o pessoal respeitava ele no apito. Aquele bermudão, ele apitando. E o Barleta... No pontapé. Obrigado pela sua presença, viu, Barleta? Eu convite, fico muito feliz de participar dessa mesa, onde o contraditório é respeitado, as opiniões são divergentes. O Vicente acabou de falar como é bom você discutir, embora o programa for muito curto, porque se eu e o Vicente começarmos a falar, só aqui tem que ir até 6 horas da manhã. Eu agradeço muito o Luiz Fernando Cardoso, um dos diretores da Biofarma. O Fernando é um amigo da velha guarda. Peço a você, por favor, que nós conversamos antes, que o remédio UC2, que é para quem tem o joelho arrebentado, o colágeno, você, por favor, faz uma encomenda, que eu quero usar esse remédio. Ele prometeu que vai trazer amanhã. Para você, para mim e para o Vicente. O Vicente para mim é para o joelho, para o Vicente é para o fêmur. Isso. Então aguarde esse remédio e resolveu até o Clodoaldo, viu? E resolveu o Clodoaldo. O Clodoaldo... Alcorró? Resolveu. Meu freguesinho do dominó. Legal. Sabe? Muito obrigado pelo convite, Armando. Obrigado. Foi um prazer, uma honra estar com o Vicente, com o Esmeraldinho, com o Orlando, apesar dele brigar muito comigo. Ele não briga mais. Ele hoje já até me falou, pediu desculpa, nós estamos meio brigando, mas hoje acabou tudo. Fizemos as pazes, viu, Armando? Fizemos as pazes. Legal. Pedi escusas para o meu presidente Barleta, porque eu entendi que naquela época eu fui muito ríspido, muito combativo, e o presidente Barleta sempre foi um democrata. Então eu aproveito a oportunidade e peço escusas publicamente. Obrigado. Já que você se despediu, dá um abraço no teu pai, que faz tempo que eu não vejo sou Miguel. Muito amigo do teu pai. Obrigado pela oportunidade, Armando, uma honra estar aqui contigo mais uma vez, com meus mestres aqui, meus presidentes, o Esmeraldo, o Barleta, e o meu grande mestre, referência no mundo jurídico, o Dr. Cassione. Um ano maravilhoso para todos. A final é sua, Cassione. Muito obrigado. Minha palavra é de dizer que eu estou profundamente contente, muito feliz de estar aqui com vocês, porque quando a gente está num ambiente em que as pessoas são amigas e são queridas, a gente está como se fosse num paraíso. Não é sempre que a gente pode ter essa oportunidade de estar cercado de gente tão boa como nesse momento. Um abraço a todos, ao Esmeraldo, ao Flori, a você. Você é o beijo de sempre. Beijo. Obrigado, Cassione. Ao Orlando, ao Luiz Fernando, a todos, ao Aldo, à equipe e aos caríssimos telespectadores. Bom ano, bom Natal para todos. Obrigado, Cassione. Você agora fez um elogio para a irmã do Esmeraldo,
Você esqueceu, já me convidou para cantar aqui umas 10 vezes? Você que não vem, eu te convidei, não, insisti com você. E nem você. Ele é um tratante, eu estou até hoje esperando o CD que ele ficou eliminado. O CD de bolero. CD de bolero, até agora. Eu tenho 5 CDs gravados, eu vou dar para você depois. Vou esperar você. 10 anos que ele fala isso. A família Tarquini Barleta não se faz representar musicalmente aqui até agora. Estou aguardando pelos dois. Tá bom. Muito obrigado. Completamos aqui o nosso trabalho, senhoras e senhores, de acordo com o prometido, né? Nesta segunda-feira. Deus existe. Gratos, obrigado, boa noite e até sempre. Tchau. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte.